Quer se sentir mais seguro como psicólogo diante de demandas complexas que seus pacientes trazem? Quer se sentir menos sobrecarregado, confuso, com dúvida se está certo, se não está o que você está aplicando, não vendo resultados? Você quer simplificar esse olhar? Hoje a gente vai refletir e já poder colocar em prática uma forma de organizar esse nosso trabalho como psicólogo diante de demandas tão graves, isso independente da abordagem, viu, gente? Primeiro ponto que a gente tem que entender é sobre a nossa própria profissão. A nossa profissão é uma área da ciência, né? É uma área da ciência que tem como objeto de estudo a subjetividade humana, né? Dentro dessa nossa profissão, que é uma ciência, né? Uma área do conhecimento, tem como objeto de estudo a subjetividade humana, a gente tem áreas onde a gente trabalha, né? Isso a gente também já sabe. Temos área escolar, área do trânsito, jurídica, organizacional, clínica. Agora, além da nossa profissão que a gente tem que entender, que é uma área da ciência, né? Uma área do conhecimento que investiga a subjetividade, além das áreas que a gente atua, a gente tem as nossas atribuições como psicólogo, né? Então, cada psicólogo, dentro das suas áreas, eles têm atribuições. O psicólogo clínico, que é o que a gente mais atinge aqui no projeto, né? Porque é o que fica mais sozinho, mais sem amparo das suas atribuições. Então, dentro dessas nossas atribuições, né, a gente tem avaliação, diagnóstico, orientação psicológica, a gente tem atendimento em momentos de crise, né, de calamidade, a gente tem psicoeducação, a gente tem teorias, nossa psicoterapia. E isso é uma coisa muito interessante, porque assim, muitos psicólogos não sabem que a atribuição do psicólogo ele vai além da psicoterapia. A psicoterapia é uma das nossas atribuições dentro da nossa profissão de psicologia, né? Então, se um psicólogo clínico ele não entende que ele tem diversas atribuições, ele só olha para a terapia e ele vira um terapeuta. Quem pode atuar clinicamente de forma ampla dentro da nossa profissão é só a gente. As nossas atribuições são só do psicólogo. E uma delas só é a psicoterapia. E isso, gente, é uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender para que a gente não negligencie um paciente que está com risco de suicídio, inclusive. Então, eu tenho uma profissão, né, que estuda a subjetividade, ela tem várias áreas, atua em várias áreas, e ela tem atribuições. Uma das atribuições é a nossa abordagem. E aí a nossa abordagem, cada uma das nossas abordagens, isso é muito importante. Vejo psicólogos não sabendo nem que abordagem tem. Só de nome. Fala um nome, mas não atua na sua abordagem. Eu falo isso, gente, porque eu faço supervisão, né? Eu dou supervisão clínica. Eu vejo que muitas vezes o psicólogo não tem uma abordagem definida e acha que pode misturar as abordagens e qualquer técnica e não é assim que acontece, né? A gente precisa entender a nossa abordagem para a gente atuar em uma das nossas atribuições, que é a parte da psicoterapia. Então, antes da psicoterapia, a gente tem várias atribuições aí que a gente pode fazer. A gente, por exemplo, uma das nossas atribuições é nossos laudos atestados, nossa formulação de documentos. Ou seja, são atribuições que o psicólogo tem, né? Independente se você é existencial humanista, se você é psicanalista, se você é gestaltista, se você é terapeuta cognitivo. Ou seja, você vai ter que entender sobre as suas atribuições. Então, se a psicologia ela tem como objeto de estudo a subjetividade, as nossas teorias elas têm também a subjetividade, mas elas têm um objetivo próprio, cada uma delas. Cada uma delas tem um objetivo próprio dentro do processo terapêutico, dentro da subjetividade daquela pessoa que está ali, né? Daquele indivíduo que está ali na nossa frente. Então, gente, isso é importante para a gente entender o seguinte. Não existe a gente pegar assim, técnicas para depressão, técnicas para adolescente, técnica certa. Não existe a técnica certa, a não ser que você saiba qual é a sua abordagem. Porque eu vejo por aí vários cursos, várias pessoas prometem técnicas para isso. A melhor técnica para se usar com o adolescente, com criança, com o idoso, a melhor técnica para... Gente, como assim? Qual a melhor técnica? A gente tem que saber onde alocar essas técnicas. Não é em qualquer momento. Tipo assim, eu sou um psicanalista, tem uma técnica de TCC, eu vou usar por quê? Por que eu vou usar dentro do meu processo terapêutico que não pede utilizar técnicas comportamentais ou cognitivas? Não tem lógica isso, né? Agora, eu sou um psicólogo, um paciente meu, eu sou um psicanalista, né? Psicólogo da linha psicanalista. Aí um paciente meu me liga
querendo uma ajuda porque ele está tendo uma crise de pânico. Só que ele não sabe que estava tendo uma crise de pânico. Só que eu sou psicóloga. Eu sei também identificar, mesmo sendo psicanalista, até sei identificar de forma diagnosticada os sintomas que essa pessoa está apresentando. Eu sei utilizar alguma técnica cognitiva ou comportamental para que essa pessoa se acalme. Porque eu sou a psicóloga dele. Entende que a gente tem que alocar as técnicas de forma estratégica? A gente tem que entender em qual momento, por que eu estou aplicando. Será que eu devo? Será que eu não devo? Eu não devo simplesmente a melhor técnica para isso, a melhor técnica para o adolescente, a melhor técnica para a criança. Assim, a melhor técnica para quem? Para qual psicólogo? Gente, isso tem confundido a gente. Isso confunde a nossa profissão e a gente não tem resultados por conta dessa forma simplista que as pessoas falam da nossa profissão. E os próprios psicólogos estão replicando isso. Então, gente, vamos alocar esse conhecimento. Conhecimento relacionado à nossa profissão, porque a gente precisa saber o que a gente estuda, qual é o nosso objeto de estudo, para que a gente... é a subjetividade. Mas dentro dessa subjetividade, eu vou alocar ela dentro da minha abordagem. A minha abordagem, ela tem um objetivo central. Qual é o objetivo central de cada uma das abordagens? Cada uma vai ter um objeto de estudo dentro da subjetividade. Isso é importante para a gente entender, né? Que tipo de assunto essa pessoa está me trazendo e como eu vou trabalhar, em que aspecto da subjetividade dele eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com as questões cognitivas, vou trabalhar com o inconsciente, eu vou trabalhar com as questões existenciais. Que aspectos, né, eu vou trabalhar para que eu possa ter um resultado específico nesse período aí que é de trabalho, que é a psicoterapia. Então, nós psicólogos, a gente tem que entender essa dinâmica. Aí a pessoa chega ali, a gente precisa tem várias atribuições do psicólogo, independente da abordagem, que a gente precisa atuar. Então, dentro dessas atribuições, a gente vai fazer encaminhamentos, a gente vai fazer avaliação, a gente vai fazer diagnóstico, a gente vai fazer orientação aos familiares, a gente vai fazer psicoeducação, a gente tem várias atribuições para que uma pessoa, né, a gente vai fazer análise de risco, a gente vai fazer várias questões para que aquela pessoa saia dessa primeira fase, que é a fase latente, sintomática. Depois, a pessoa vai iniciar um processo de desenvolvimento, né? Aí sim, um processo de desenvolvimento, né, dentro desse autoconhecimento, para que a pessoa comece a entender, aí sim, dentro das nossas abordagens, aí é dentro do processo terapêutico, essa pessoa agora está em condição de fazer um processo terapêutico. Uma pessoa que está prestes a se jogar da ponte, ela não está em condição de ter um processo terapêutico consciente, com responsabilidade, porque ela tem que assumir sua responsabilidade dentro das suas escolhas, dentro das suas percepções, dentro do que ela entende sobre ela, dentro das descobertas que ela vai fazendo. Uma pessoa que está no nível de suicídio não tem esse potencial ainda, ele não está nesse nível ainda. Então, o psicólogo, depois, né, aí ele vai entrar nesse processo aí, dessa segunda fase, que aí sim é a fase de consciência, a fase de investigar né, o seu paciente a partir da sua abordagem, a partir das perspectivas que a gente tem de abordagem, né? Se você vai fazer com que ele se desenvolva a partir do conhecimento, o maior conhecimento sobre seus processos cognitivos, sobre seu desenvolvimento a partir das suas aprendizagens de crenças, né? O autoconhecimento se dá daí também. Ou ele vai começar a entender seus conteúdos inconscientes que precisam sair, que estavam saindo em forma de sintoma e agora eles têm que sair ressignificados. A gente tem que começar a abrir mão de alguns mecanismos de defesa e reconhecer, nossa, estou muito limitada por esse mecanismo de defesa. A pessoa tem que começar a ter consciência dos seus mecanismos, seu desenvolvimento psicossexual. Então, ou a pessoa começar a entender as suas questões existenciais, que é a sua questão de individuação, a partir de um processo existencial humanista, entendendo que mesmo tendo aprendizagens, mesmo tendo suas vivências passadas e conteúdos internos, né, nenhuma abordagem exclui a outra, mas a pessoa entender que ele é um ser também único e subjetivo, aí, com existência própria, independente de tudo isso que ele vive. Aí vem as sistêmicas também, que vai falar sobre como que esse indivíduo é através da sua comunicação, ou seja, né, a gente vai trabalhar aqui os aspectos. E a terceira fase é uma fase onde o paciente ele está dentro do seu processo de desenvolvimento contínuo, é um processo de autoconhecimento que não tem volta. A partir do momento que a gente passa a se conhecer, essa pessoa
a se conhecer, dentro dessas fases, não tem mais volta. Aí é pra vida, né? É um processo de descoberta, cresce a cada dia, né? Aí essa pessoa que começou num aspecto, ela pode evoluir para trabalhar, entender e praticar outros aspectos aí da vida dela, né? E entrar em outros aspectos, né? Então, olha o quanto é rico o nosso processo terapêutico, mas olha o quanto é rico a nossa profissão, olha o quanto ela abrange. E a gente tá limitado sem saber essa organização, sem saber alocar o nosso conhecimento. Então, gente, continue com a gente, porque a gente, além da gente entender, querer trabalhar toda essa organização da nossa prática para que a gente não saia dali bagunçado e sozinho. Gente, eu vejo gente desistindo da profissão porque fala assim, meu Deus do céu, eu passei um trauma no consultório porque eu não consegui ajudar, fui pressionada, e a pessoa quer desistir. Porque ela não entende a sistemática. A gente não sai com esse entendimento da faculdade. A gente entra nas pós-graduações, a gente faz mais de uma, né? A gente vai fazendo uma atrás da outra e a gente continua sem entender. Então, eu espero que essa live realmente tenha organizado vocês. Gente, ó, obrigada pela parceria dessa manhã. Beijo, gente.